Olha, estamos de volta com o Jornal da Mix. Nosso convidado hoje é o deputado federal Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. A gente vai conversar muito aqui sobre eleições 2026. Esse assunto foi antecipado aí desde o início do ano, tal. Muita coisa ainda vai acontecer, mas houve uma melhoria na popularidade do presidente Lula, que isso aí é uma coisa irrefutável, de que ele retomou a competitividade para o projeto de reeleição. Fernando Mineiro está aqui com a gente. Bom dia, deputado. Bom dia a vocês que fazem o programa e principalmente a você que está ouvindo aí, não é? Tanto na transmissão como aí no pé do rádio aí, nos ouvindo. Estou às suas ordens, prazer estar aqui mais uma vez com você. Deputado, as coisas, é como aquela história lá do político mineiro, a política é como nuvem. Você olha de um jeito, daqui a pouco ela está de outro. E eu estou dizendo isso porque eu quero lembrar que no começo do ano ali, queda de popularidade do presidente por conta de vários assuntos, mas a gente está vendo aí, acompanhando uma retomada dessa popularidade. E aí eu queria que o senhor explicasse do ponto de vista do que o senhor vê em Brasília nas discussões com seus pares na Câmara dos Deputados. Então, o que é que nós temos avaliado, né, desse momento que o Brasil está passando? O presidente Lula, o governo, e a gente tem acompanhado esse processo ali todos os dias, passou os primeiros 2 anos reconstruindo o Brasil, reconstruindo as políticas públicas, não é? Vocês sabem melhor do que eu, né, que acompanham a política no dia a dia, o quanto as políticas públicas foram destruídas no governo passado. Então, os 2 primeiros anos foram de reconstrução. Eu digo, inclusive, foram uma reconstrução externa e interna. Eu quero lembrar aqui que no primeiro ano do governo do presidente Lula, né, além da retomada das políticas, todas elas, do Minha Casa Minha Vida, educação, saúde, todas elas, depois a gente pode detalhar, né? Cultura, agricultura familiar, né, todas elas, não é? A gente pode, caso queira, a gente tem tempo, a gente pode detalhar algumas questões. Além desse processo de reconstruir, de reorganizar os ministérios, né, porque os ministérios foram extintos, né? Então, organizar até fisicamente. O presidente Lula andou, no primeiro ano, em todos os continentes. Ou seja, o presidente Lula reposicionando o Brasil no cenário internacional. Vocês sabem que o Brasil era totalmente um país, totalmente, os seus antigos dirigentes, todos desprezados. Só você vê as fotos... Era um pária. Só você vê as fotos e os vídeos dos eventos internacionais que aquele povo participava, era ali, ficava ali no canto da sala, ninguém queria nem chegar perto, né? Então, o presidente Lula refez todas essas pontes, reposicionando o Brasil no cenário internacional. Então, os 2 primeiros anos foram esses anos de reconstrução. E reconstruir política pública leva um tempo. Né? Uma coisa é a gente decidir em Brasília, outra coisa é decidir a política chegar na ponta. Então, essa política está chegando na ponta agora, digamos assim, né? Nesse segundo ano, terceiro ano de governo. Eu acho que as pessoas estão sentindo as modificações, os dados econômicos, os indicadores econômicos sociais estão melhores, né? Os efeitos, recursos circulando na economia, né? A inflação de alimentos, que era um grande problema, já está controlada, você já sente isso, né? Ainda precisa avançar mais, precisa controlar mais, porque uma das questões que foram feitas foi exatamente o estoque de alimentos, né? Porque não tinha, a Conab era totalmente desestruturada e as políticas públicas também totalmente desestruturadas, o valor da nossa moeda, enfim, uma série de componentes que somaram. Então, no terceiro ano de governo que nós estamos passando, como o Lula gosta de dizer, é o ano da colheita, né? Aquilo que foi plantado nos 2 primeiros anos. Então, isso tem reflexo, né? E além também ficou mais claro para a sociedade o rumo da disputa política. Eu acho que ficou claro para a sociedade o que significou todo esse momento que o Brasil viveu na história recente, não é? Toda a disputa política, a tentativa de golpe, o que fizeram em Brasília, né? O plano de assassinato do presidente e do vice. Então, tudo o julgamento, né, daquele criminoso líder daquela quadrilha que atacou e tramou... Você fala o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso, tudo isso vai ficando claro para a população. E aí as pessoas vão se definindo, né? E tem um processo de antecipação da disputa de 2026. Ou seja, a população tem acompanhado, Jorge. Tem um fato que eu tenho notado assim. Antigamente a gente levava
eu sempre digo isso, levava informações para os setores da sociedade. Fazia uma reunião numa comunidade, você informava ali o que é que estava acontecendo. Hoje você chega lá, todo mundo está sabendo, está acompanhando o que está acontecendo. Né? Então, é uma diferença assim, central nessa questão da informação e da comunicação. E as redes sociais, elas ajudam muito. É total. Então, as pessoas, eu não preciso chegar num bairro para dizer para eles que tem uma disputa política lá central. As pessoas acompanham. Né? Eu ando na rua, as pessoas acompanham o que está acontecendo agora na questão da taxação, quem é quem. Então, as pessoas acompanham. Então, e aí vai se formando as opiniões, vão se consolidando as opiniões. Então, acho que tem a ver com isso, esse embate mais geral, né? Quem é a favor do Brasil? Quem está ao lado do povo brasileiro ou não? Se trata disso. Está ficando mais claro para o povo quem está ao lado do povo. Deputado, nesse momento, uma das grandes pautas, né, aqui no Brasil é a questão da taxação das bets. E o senhor, junto com Natália Bonavides, né, são deputados que apoiam essa taxação, não em 12%, como já estava previsto, mas o dobro, 24%. É realmente um problema que deve ser combatido? Olha, de frente, acho que as pessoas precisam conversar. Nós precisamos falar sobre as bets. Não tem aquele filme, né? Nós vamos conversar sobre o Kelvin, né? Nós vamos conversar sobre as bets, né? É um setor que explodiu, não no Brasil, no mundo. São empresas multinacionais que se organizaram sobre todos os territórios, né? E tem um grande problema hoje de saúde. Né? Tem um problema econômico, né? Que é a arrecadação dessas empresas que a gente sabe nem onde ficam, nem onde sediam. Tem consumido parte da economia do povo brasileiro. Né? Estima-se que 2 milhões de pessoas no Brasil passam por problemas de saúde com a questão de vício das apostas. E outro dia uma pessoa me dizia assim, olha, o vício com entorpecentes tal, precisa de um objeto, né? Precisa de um material. O vício da aposta, não. O vício da aposta é a própria pessoa. Então, o vício do álcool, a pessoa precisa do álcool para beber, né? Droga em si também. A droga em si, todas as drogas. Então, você precisa daquele objeto, precisa daquele, né? Para você se dar vazão ao seu vício. As apostas, não. As pessoas estão com um cassino na palma da mão, Na palma da mão. Então, essa é a questão. Né? E é uma mudança em todas as idades. Né? E é bom que se diga que durante 4 anos as bets proliferaram no Brasil sem qualquer tipo de regulação no início do governo passado, do governo anterior. Exatamente. Né? E foi uma luta regulamentar mesmo, da maneira que, do ponto de vista frágil, no ano passado. Aprovamos uma lei no ano passado regulamentando. Então, tem um problema de saúde também. Né? 2 milhões de pessoas hoje, comprovadamente, têm problemas de depressão, de vício. E qual é a proposta de taxação sua e da sua bancada e da Natália? O governo tentou, através da medida 1303, fazer a taxação, ela chamava taxação BBB, bets, bancos e bilionários. O setor financeiro do Brasil, em particular, e os grandes proprietários de riqueza e de renda no Brasil, não pagam impostos. Isso é um problema que faz parte da estrutura brasileira, da cultura, vamos chamar assim, né, financeira do Brasil. O Brasil tem uma carga tributária que pode ser e poderia ser melhor se todos contribuíssem de maneira mais equitativa, fosse mais dividido. Mas não. Quem paga imposto mesmo é setores mais frágeis da sociedade, até porque o imposto vai já no contra-cheque, na conta, no preço, né? O imposto de consumo. Nós não temos o imposto de renda, na renda no Brasil. A renda não é taxada no Brasil, não é? Então, e quando é taxada, é inverso. Então, quem tem, por exemplo, assim, iates, bancos, por exemplo, iates, aviões e tal, paga muito menos do que quem não tem. Só para dar um exemplo, né? É uma estrutura muito perversa. O governo tenta resolver isso, né? Tivemos a aprovação que foi importante, né, do imposto de renda, da isenção de 5, até quem ganha até 5 mil, com diminuição da carga, quem ganha até 7.350, e a taxação de quem ganha acima de 600 mil, né, por ano, passando de 2 para 10. Foi um passo importante. Graças, repito aqui, quero registrar, à mobilização da sociedade, à compreensão da sociedade em relação... Então, é uma coisa histórica no Brasil. Uma pressão que resultou, pressão das ruas, e resultou, inclusive, numa unanimidade na votação da Câmara. Que no primeiro momento não tinha sido que não queria, né? Tinha dificuldade de colocar em votação. E o governo, então, também colocou a medida provisória 1303, que cuida, então,
né, das letras, né, dos financiamentos imobiliários, enfim, que nunca pagaram e não pagam, tá certo? Nesse projeto estava lá aumentar de 12%, que é hoje, para 18% da questão das bets, né? E foi feito, como vocês acompanharam, um acordo com o setor do agro, porque tinha modificações nas taxações também das letras de câmbio no setor do agro, né? E foi feito um acordo para diminuir. Com relação à BES, permanecia 12%, mas fazia repatriação dos recursos, né? Isso aí foi aprovado na comissão por 13-12. Nos últimos 2 dias, inclusive, a votação estava marcada para terça-feira da semana passada. Vocês devem ter notado que foi adiada para quarta, não é? Por quê? Porque os líderes da direita no Brasil entraram em campo. E tem nome e sobrenome. O governador Tarcísio, de São Paulo, né, amiguinho das Betes ali. Gilberto Kassab, do PSD. Gilberto Kassab. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, do presidente do PP, e Rueda, presidente do União Brasil. Rueda, do União Brasil. Então, todos os parlamentares desses partidos que tinham sinalizado que votariam favoráveis, a partir desse acordo de recuo, inclusive, coordenado e debatido diretamente pelo próprio ministro Haddad. O ministro Haddad se dedicou muito para poder organizar essa questão. No dia da votação, recuaram e rejeitaram. Descumprindo, inclusive, o acordo fechado. O acordo fechado porque foram ameaçados pelos presidentes desses partidos, né? Do PSD, do PP e do União Brasil, articulado, como ficou claro no discurso lá do líder do PL, agradecendo o Tarcísio, né, por aquela manobra e tal. Bom, fomos derrotados. A partir disso, a bancada começou a discutir e apresentamos um projeto de aumentar de 12 para 24 a questão da BETS, o imposto sobre as BETS, sendo que a metade desses recursos será aplicado em saúde e seguridade. Então, essa é que é a questão. Né? Agora é difícil, né, deputado? Muito difícil, mas nós queremos fazer o debate com a sociedade. E onde buscar agora, deputado, repor esses 20 bilhões que o governo esperava arrecadar? Olha, o governo esperava arrecadar esse recurso para o orçamento de 2026 para aplicar principalmente saúde e educação, né? E nas áreas sociais, aumentar os programas do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e tal. Com a retomada, o governo está fazendo a discussão de como vai buscar esse equilíbrio, porque se trata também de garantir o equilíbrio fiscal. Pela primeira vez, nos cálculos, né, do Ministério da Fazenda, nós teríamos o déficit de 0,25%. Porque o que acontece no Brasil? Quando você pode prestar atenção, os setores mais favorecidos, os setores ricos, a mídia que apoia esse setor rico do Brasil, quando é gasto, quando é recurso direcionado para a área social, é uma gritaria danada, né? Diz que é gasto, que tem que cortar Bolsa Família, que tem que cortar recurso para educação, que tem recurso para a saúde. Só que silencia quando é incentivo para os grandes. Sabe quanto, a previsão de quantos recursos tem de incentivos para as empresas no Brasil, urbanas e rurais? 800 bilhões de incentivos. Agora, aí nesse universo tem muita coisa importante, que é a microempresa. Tem muita coisa aquela importante. Empresa... Aí o que a gente defende? Que haja uma revisão sobre quem é que Tem incentivo, por exemplo, que era para ser revisto em 5 anos, tem mais de 20 e nunca foram revistos. Inclusive, quem tocou nesse assunto logo no início do governo Lula foi o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas ele não conseguiu avançar com essa agenda. Porque tem uma cultura no Brasil, porque a elite desse país é avessa à questão do imposto, e é avessa às questões sociais, é um traço da história do Brasil, não é da agora, né? A história é marcada por isso. Então, a luta é essa, o governo está avaliando, o ministro Haddad, essa semana deve anunciar quais são os caminhos para recompor aquilo que estava previsto para 26 e vai avaliar sobre isso. E vai avaliar com o Lula, claro, que está em viagem. Evidentemente, né, vai avaliar com o Lula, inclusive hoje está... Eu já não sei se já foi ainda recebido pelo Papa, né? Em Roma, está em Roma. Está em Roma, não é? Então, vai avaliar e apontar como vamos fazer em relação a essa questão. Uma coisa é certa, o presidente Lula não aceita, né, que quem pague o preço mais uma vez e sempre sejam os setores mais pobres e mais necessitados da população. Deputado, como é que o senhor vê a chegada de Lula para um terceiro mandato? O quarto, você está dizendo? O quarto. E eu, aproveitando a pergunta de Pedro, só para colocar, ele levanta 2 bandeiras importantes que, se não virarem lei, mas eu acho que vão ser temas importantes na próxima campanha eleitoral, que é a questão do transporte, a tarifa zero, a gratuidade em todo o país, e também a questão da jornada 6x1. Então, assim, eu acho que cabe dentro do contexto que ele... Então, Pedro,
A campanha de 26 está antecipada, não é verdade? Ela foi antecipada. Foi antecipada, não é? Acho que vocês que acompanham política há muito tempo aqui, Diógenes está mais enfurnado nesses assuntos aí. Está claro, nunca aconteceu isso, né? Assim, você já discutir um ano com tanta antecedência. Mas nós estamos ainda nas preliminares. A disputa é do ano que vem. Eu, pessoalmente, acho que o Lula vai chegar mais forte em 26 do que em 22. É uma avaliação minha. Tá. Não é só baseado na recuperação das pesquisas agora, não é isso. Eu acho que vai ter uma consolidação, né, dessa ideia de um país para os brasileiros. Né? Vai ficar mais claro quem está ao lado do povo brasileiro. Vai ficar mais claro quem quer um país de fato para o nosso povo. Porque essa baboseira que esse povo pregou aí nos últimos anos, batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, ficou claro agora. Né? Os interesses dele é o interesse de proteger a família. Né? A família e seus amigos. Toda a política desse povo aí, dessa oposição da direita, da extrema-direita, e o bolsonarismo, ficou claro, ficou escancarado para todo mundo quais são os interesses, não é defesa do Brasil. Então, acho que vai consolidar no Brasil esse sentimento de brasilidade. A minha tese, vai consolidar isso no Brasil, não é? O pessoal vai voltar a ter ânimo, ter amor a esse país. Você fala numa condição melhor do presidente Lula no ano eleitoral, mas o senhor acha que vai ser uma eleição folgada, apertada? Não. Porque eu lembro que para 2022 o senhor falava muito isso. Olha, essa eleição vai ser uma eleição dura, uma eleição apertada. Eu dizia o seguinte em 2022, nós vamos vencer o Bolsonaro, mas não vamos vencer o bolsonarismo. Você se lembra, eu vim aqui, eu falava isso, tá certo? E tá aí, o bolsonarismo é vivo, a direita é viva. Mas só que do meu ponto de vista, está andando, os dados indicam isso, não é? E até o final do ano nós vamos ter uma consolidação ou não disso, deixar mais claro que esse sentimento de Brasil, né, de quem está ao lado do povo brasileiro, vai se fortalecer. Por isso eu acho que o Lula vai chegar mais forte, mais seguro em 2026. E essas duas bandeiras, tarifa aí, zero e a jornada são bandeiras centrais. Eu, inclusive, faço parte da frente parlamentar da tarifa zero. Foi uma frente que nós fundamos no ano passado. Hoje ela é coordenada pelo deputado Gilmar Tato, era o deputado qual o presidente, hoje é o Gilmar Tato. E eu semana passada, inclusive, participei de reuniões. É factível, deputado? É factível, qual é o estudo que tem? Hoje no Brasil nós temos cerca de 130 cidades com tarifa zero. Cidades pequenas. Qual é o grande desafio? É você encontrar fontes de financiamento para isso. Esse é um debate no mundo todo, porque um detalhe dessa época de política que vivemos, essas discussões não são discussões que ficam só num país, né? Por exemplo, taxação de bens é uma discussão no mundo todo. Taxação das grandes fortunas é uma discussão no mundo todo. Não é uma discussão local, é uma discussão, né, que acontece em todos os países pelo processo, né, de globalização que a gente vive. Então, tarifa zero. No Brasil, nós temos 130 cidades, 135 cidades. No Nordeste, por exemplo, aqui a gente tem... Calcaia. No Ceará e tem uma outra. Aqui em Parnamirim, no governo passado... Isso. Ensaiou isso. O que nós temos? Nós temos um vale transporte. Só para dar um exemplo. O que eu tenho dito na frente? Falei isso, inclusive, semana passada, numa reunião que tivemos, porque agora está começando a se articular um movimento social nacional organizado em relação a essa questão. Porque o que existia em todos os lugares tem luta pela questão de transporte. Até porque é um assunto hoje geral. Hoje muito tratado no âmbito municipal e estadual. Exatamente. E agora ganha essa. E está começando a ter uma articulação nacional dos movimentos. E o Lula pediu aprofundamento dos estudos. Existem alguns estudos acadêmicos sobre essa questão, tá certo? Uma discussão que eu tenho, tem várias formas de financiamento. Não é o mesmo modelo. Então, o Calcaia é um modelo, há subsídio da prefeitura. Sorocaba, São Paulo, né? É outro modelo. Maricá é outro modelo, mas não conta. Porque mas preciso ter uma base para ampliar nacionalmente. Por isso, o que o presidente determinou? Né? E é uma bandeira central do PT, levantada pelo nosso presidente também, Edinho, né? Que é o presidente do PT. Que já foi prefeito. O presidente Lula convenceu-se dessa ideia e definiu o estudo. Então, nós precisamos estudar quais são as formas de financiamento. Até o setor empresarial hoje de transporte já vê com outros olhos essa questão. Eu tenho conversado, inclusive, com o setor de transporte sobre esse assunto. Antes, queria nem falar.
Mas hoje nós temos uma crise instalada no setor de transporte público no Brasil. Uma crise pelas modificações também nas formas de transporte. Perda de usuários, caos, corte de linhas, principalmente na periferia. Sim. A uberização dos transportes, a entrada, por exemplo, eu estava me lembrando do dia de hoje, eu fui vereador em Natal. Tinha uma luta clara contra moto como transporte de passageiros nas grandes cidades. Você se lembra disso? Lembro. Hoje nós temos... Hoje moto existe e não teve nenhum debate na sociedade. O que eu travei de debate, só para concluir, eu fui vereador, em 1990 eu entrei com uma ação no Ministério Público há 35 anos para ter licitação dos transportes públicos em Natal. Até hoje não teve. Natal... Vai sair novo edital agora. Tomara saia. Natal nunca teve licitação de transporte público. Deputado, nosso tempo está acabando. E tem o 6x1 também, que é fundamental. Rapidinho, eu queria só concluir isso, que já foi perguntado. E eu queria só lhe perguntar sobre a eleição aqui no Estado. Bandeira 6x1, fundamental. Hoje, tanto o serviço público como boa parte da indústria pratica já 5x2. Tá. Não é verdade? É verdade. Quem pratica hoje 6x1, geralmente é o setor de serviço, que é o setor que mais cresce no Brasil. Então, é também uma bandeira importante. E todos os estudos e as práticas mostram que é uma bandeira positiva. Onde temos experiência se mantém. Então, é uma luta central e estamos nela também lá. Eu queria aproveitar esses 3 minutos que a gente tem para falar sobre a eleição estadual. Está consolidada a pré-candidatura de Cadu Xavier ao governo do Estado. Fátima vai deixar o governo em abril para ser candidata ao Senado. Como é que está essa discussão da formação da chapa governista? Então, está consolidado. O Cadu hoje é o nome que melhor representa, né, o nosso governo, que melhor conhece o Estado em relação às suas finanças e tem uma contribuição fundamental, aponta inclusive com a renovação da política do próprio PT. Eu achei isso muito importante, um jovem, né, que vem aí com muita disposição e vai fazer um debate fundamental sobre os destinos do Estado. Porque ainda não reflete nas pesquisas? Porque ainda é pouco conhecido, tá certo? Pouco conhecido, e eu acho que vai ser conhecido nesse processo, né? Que vai abrir-se, né, como um todo. O Cadu do Lula, o Cadu da Fátima. Isso, e o Cadu também, que conhece bastante o Estado, para se contrapor o seguinte: o que é que nós queremos ir para o Rio Grande do Norte a partir de 2026? Mas não existe, então, a menor possibilidade de mudança? Não existe. Dentro do PT não existe nenhuma possibilidade de mudança. O senhor achou positivo, por exemplo, inclusive a fala de Walter Alves, de dizer e reafirmar que não é candidato, para tirar nome de pesquisa. Isso favorece o nome de Cadu nesse processo? Deixa claro, muito claro, não é, que o nome do Cadu é um nome que surge natural, né, dentro do PT e dentro dessas forças que estão no governo e que nós vamos construir e vamos ampliar mais ainda, não é? Porque a discussão de 26 é o seguinte: o que é que nós queremos? Retornar ao passado? Vamos fazer um debate sobre o Estado, como era o Estado e como é hoje o Estado, com todas as dificuldades, com todos os limites, né? Com todas as críticas que são legítimas de serem feitas, mas vamos combinar, né? O governo da Fátima fez uma grande transformação no nosso Estado. Como é que o senhor explica um desgaste aí de 60% de desaprovação, em média, em algumas regiões do Estado, da governadora? Tem uma questão na política e tem uma questão na comunicação. Eu não digo que é comunicação, porque eu não acredito que a comunicação resolva as questões, né, de popularidade. É política. Nós temos uma pequena inserção, né? Nós temos dos 24 deputados, nós temos 3 deputados. Então, uma guerra permanente política destruindo o que a Fátima faz todos os dias, que é construir o Rio Grande do Norte. Esse é o debate de 26 e eu acredito que o Estado não vai... 30 segundinhos e a segunda vaga do Senado. Como é que o PT está acompanhando essa questão? O PT está fazendo o debate e eu já tomei uma posição. Eu só voto, meu segundo voto vai ser para quem está no projeto nacional e estadual do PT. Zedaide está fora. Eu acho que sim, eu acho que ela se colocou fora. Mas aí... Mas ele hoje é a vice-líder do governo. Sim, porque nós temos a contradição na política, né? Nós temos, em Brasília, as pessoas se comportam de uma maneira e aqui se comportam de outra, né? Eu, da minha parte, comporto do mesmo jeito, tá? Lá e cá. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu ia até perguntar sobre a Câmara dos Deputados, nominata para a Assembleia, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Mineiro, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a você, a Duda, a você, Jorge, a Pedro e aos seus ouvintes aí, tá? E estamos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Semana só começando. Amanhã estaremos de volta com o Jornal da Mix.